A história da criação do Reino de Israel é um marco na narrativa bíblica, um momento de transição que mudou o curso da história do povo de Deus. Até então, Israel era governado por juízes, líderes que Deus levantava em tempos de crise para libertar e guiar o povo. No entanto, à medida que as nações vizinhas se fortaleciam sob governos monárquicos, o povo de Israel clamou por um rei. Eles desejavam um líder que pudesse unificar as tribos, trazer segurança militar e, finalmente, lhes dar uma identidade nacional mais forte. Essa demanda não foi apenas uma mudança política, mas também espiritual. O pedido de Israel por um rei simbolizava uma inquietação mais profunda, uma falha em confiar totalmente na liderança de Deus. O profeta Samuel, que até então era a principal figura de liderança espiritual e governamental em Israel, viu esse pedido com grande preocupação. No entanto, Deus instruiu Samuel a atender o desejo do povo, deixando claro que, embora eles estivessem rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei, ele ainda estava no controle. Assim, o Senhor escolheu Saul, da tribo de Benjamim, para ser o primeiro rei de Israel. E é aqui, em 1 Samuel 10, que testemunhamos a unção de Saul e a criação formal do reino de Israel. Neste vídeo, vamos explorar como Deus, através do profeta Samuel, estabeleceu Saul como rei e o impacto desse momento decisivo para a nação de Israel. O contexto do clamor por um rei. Antes de mergulharmos na unção de Saul, é crucial entendermos o contexto que levou o povo de Israel a clamar por um rei. Desde a época de Moisés até Samuel, Israel era uma teocracia, onde Deus era o verdadeiro governante e os juízes serviam como seus representantes. Porém, à medida que os anos se passaram, a corrupção entre os filhos de Samuel e a ameaça das nações vizinhas, como os filisteus, criaram um ambiente de medo e descontentamento. O povo começou a olhar ao redor, invejando as outras nações que possuíam reis fortes e exércitos unificados. Esse pedido por um rei, no entanto, não foi apenas um desejo de segurança política. Era uma rejeição da liderança direta de Deus. Eles queriam ser como todas as nações, um desejo que sinalizava sua falta de fé na provisão e proteção divinas. Em 1 Samuel 8, Deus deixa claro a Samuel que o pedido do povo era uma rejeição a ele. Mesmo assim, em sua graça e paciência, Deus instruiu Samuel a dar ao povo o que eles pediam, mas não sem antes adverti-los sobre as consequências de ter um rei humano. A escolha de Saul. Agora chegamos ao momento da escolha de Saul. Em 1 Samuel 9, somos apresentados a Saul como um jovem de aparência imponente, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era alto e atraente, exatamente o tipo de figura que o povo poderia imaginar como seu rei. Mas, mais importante do que sua aparência, Deus tinha um plano para Saul. O encontro entre Saul e Samuel não foi uma coincidência, foi divinamente orquestrado. Enquanto Saul procurava as jumentas perdidas de seu pai, Deus estava preparando-o para algo muito maior. Quando Samuel encontra Saul, ele o recebe com hospitalidade e, no dia seguinte, unge-o em segredo, derramando óleo sobre sua cabeça e declarando: "E não te ungiu, porventura, o Senhor por capitão sobre a sua herança." 1 Samuel 10, 1. Este ato de unção simbolizava a escolha divina, mostrando que Saul não era simplesmente o resultado de um desejo popular, mas sim o escolhido de Deus para liderar Israel. A confirmação pública de Saul como rei. Embora a unção de Saul tenha ocorrido em privado, Deus providenciou sinais para confirmar publicamente sua escolha. Em 1 Samuel 10, Samuel orienta Saul sobre uma série de eventos que ocorreriam para provar a veracidade de sua unção. Esses sinais incluíam encontros específicos e até a capacitação espiritual de Saul para profetizar. Após esses eventos, Samuel convoca o povo de Israel em Mispá para a escolha pública do rei. O método utilizado foi o sorteio, uma maneira comum naquela época de discernir a vontade de Deus. Quando a tribo de Benjamim foi sorteada, seguida pela escolha da família de Matri, e, finalmente, a seleção de Saul, não restavam dúvidas de que ele era o escolhido.
No entanto, em um momento curioso, Saul estava escondido entre as bagagens, talvez refletindo sua relutância ou humildade. O povo, no entanto, aceitou-o com alegria, clamando: "Viva o rei!" 1 Samuel 10, 24. O papel de Samuel no reinado de Saul. Mesmo após a unção e aclamação de Saul como rei, Samuel permaneceu uma figura de grande importância espiritual. Ele deu a Saul orientações claras sobre como deveria governar e lembrou ao povo que, embora tivessem um rei humano, Deus ainda era seu verdadeiro soberano. Samuel explicou os deveres do rei e o relacionamento de Israel com Deus sob a nova monarquia. A criação do reino de Israel sob Saul marcou uma nova era, mas também deixou claro que o sucesso do reino dependia da obediência de Saul e do povo às leis divinas. A unção de Saul como primeiro rei de Israel foi um momento de grande significado, tanto política quanto espiritualmente. Embora o povo de Israel tenha pedido um rei por razões que refletiam sua insegurança e falta de confiança em Deus, o Senhor ainda estava no controle da situação. Ele escolheu Saul, um líder aparentemente ideal, mas também frágil em muitos aspectos, para governar sobre o seu povo. Essa história nos lembra que, mesmo quando desviamos da plena confiança em Deus e buscamos soluções humanas para nossos problemas, Deus continua a nos guiar. Ele trabalha através de nossas falhas e desejos para cumprir seus propósitos. Saul, apesar de suas limitações, foi um instrumento de Deus para unir as tribos de Israel e enfrentar os inimigos que ameaçavam sua existência. No entanto, essa história também nos adverte sobre a importância da obediência e confiança em Deus, algo que veremos de forma mais profunda no restante da trajetória de Saul. Ao refletirmos sobre a criação do reino de Israel, somos convidados a lembrar que, assim como Deus guiou Israel em meio às suas incertezas, Ele continua a nos guiar hoje. Mesmo quando não entendemos plenamente seus caminhos, podemos confiar que Ele está no controle e tem um plano maior para cada um de nós.